Fiz um vídeo aqui, mas parece que o vídeo não subiu, né? Não ficou gravado aqui no grupo. Meu nome é Nganga Kemba, de Maria Padilha. Sou Nganga de Quimbanda e bruxo luciferiano. E hoje eu vou falar com vocês a questão da diferença entre entidade ancestral e entidade que não é ancestral. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos começar aí a pauta do vídeo. Diego, o que é entidade ancestral e o que não é? Entidade ancestral é uma entidade que está dentro da sua árvore genealógica, ou seja, ela faz parte da sua família consanguínea. Seja ela o seu avô, seu tataravô, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, quem for, não importa. Ele está dentro da sua árvore genealógica consanguínea, né? Como Exu e Pombogira são poderosos motos, é a coisa mais normal que se tem, né? Tem gente que vai vir com esse meio entendimento falando: ah, eu sou do kardecismo, Diego, eu não acredito que o meu pai, minha mãe, meu tio e minha tia vão se tornar Exu e Pombogira. Aí fica a seu critério, né? Eu estou falando isso na perspectiva da Quimbanda. Da Quimbanda. Se você não é quimbandeiro, se você não tem afinidade com Quimbanda, se você acha que você é o sabe-tudo da espiritualidade, fique à vontade e pula meu vídeo, né? Estou falando dentro da cosmovisão da Quimbanda, e mesmo assim não é dentro da cosmovisão da Quimbanda, porque não são todas as famílias de Quimbanda, que fazem esse processo. Qual é o processo? Identificar o Exu ancestral da pessoa. Não são todas as entidades, não são todos os pai de santo, tatas, mestres que fazem esse procedimento. Tem quimbandas que fazem esse processo sim, igual por exemplo, a minha casa. Em breve ela está se tornando uma casa de Quimbanda Nagô também. Então aqui a nossa casa, nós professamos a Quimbanda luciferiana e em breve nós estaremos trazendo também a Quimbanda Nagô, né? Eu fui iniciado numa outra vertente de Quimbanda, abandonei e agora estou recuperando, né, dando continuidade a essa vertente de Quimbanda, seguindo dentro da Nagô, né? Só que a Nagô a qual eu faço parte não é a Nagô do Sudeste, é a Nagô lá do Nordeste. E lá dentro dos fundamentos aos quais eu aprendi já, você tem sim assentado, e você vai assentar entidades que são consanguíneas sua. Então é um processo totalmente diferente. Por isso que eu falo, tem quimbandas que não se atentam a isso, de assentar entidades ancestrais. Elas assentam para você entidades afins. Qual que é o problema disso, Diego? De uma entidade ancestral ou de uma entidade afim? Não tem problema nenhum. Não existe problema nenhum. Porém, a entidade ancestral, ela faz o elo de ligação entre você e as outras entidades. Faz o elo de ligação entre você e as outras entidades. É como se ela fosse a porta de entrada para você dentro do plano espiritual. Ou seja, ele é sua parentela, ele é seu consanguíneo, ele faz parte da sua família, né? Então, como vocês já têm o elo sanguíneo, quando você se inicia, se pactua com esse ancestral mesmo, ele é quem vai fazer a parte. Qual que é a parte? Trazer os outros Exus que são afins a você para serem a família espiritual. Então, o ancestral, o Exu ancestral, ele tem um diferencial muito grande. Não que o Exu afim não faça dessa forma, mas aí é que tá. Uma entidade, quando ela é afim, ela tem um tipo de afinidade com você, e a partir do momento em que você se inicia, né, você se pactua, porque querendo ou não existe Quimbanda que não haja pactuação. Então quando você se inicia na Quimbanda, você se pactua com aquela entidade. Existe um pacto entre você e a entidade, né? Então se existe um pacto entre você e aquela entidade passa a ser a sua família, mas ela não é consanguínea sua. Agora, quando você se pactua com a sua entidade, que ela é de fato um consanguíneo seu, a coisa é diferente.
a coisa é diferente. Não que é melhor, mas a coisa muda, a situação muda, o entendimento muda completamente. E aí é que nem eu falo, quando uma pessoa procura uma casa de quimbanda, e normalmente ele vai se iniciar numa casa de quimbanda, vou dizer assim, hoje em dia 70% das casas fazem esse processo que eu estou falando para vocês. Qual que é o processo? Fazer com que você se inicie para uma entidade que é ancestral sua. A maioria das casas que você vai hoje em dia dentro de quimbanda, ou mesmo no candomblé, ou mesmo na umbanda, né, que tem os famosos esquerdeiros, né, que é o Exu e a Pombogira, e algumas casas de candomblé que tem o que nós chamamos de catiço, né, o catiço que é o Exu, eles não te iniciam no seu familiar. Eles não se atentam a esse tipo de fato. Eles se atentam no fato em que, não, você vai se iniciar com o Exu e uma Pombogira. O Exu e a Pombogira que se apresentam no oráculo é esse que você vai se iniciar. Não se preocupam em saber se é um ancestral ou se não é um ancestral. Eles se preocupam somente em te iniciar naquela entidade. Funciona, funciona. Tem muita gente que é iniciado para um afim e tem caminhos, tem muitos caminhos, né? Tem muita gente que tem bastante caminho, né? A vida dos caras mudaram da água para o vinho, né? Mas você se iniciar no seu ancestral ou não, o que vai facilitar? Primeiro, você tem alguém da sua família que está ali. É consanguíneo seu. Então, aquele que está na sua família, que está ali, ele tem uma facilidade porque ele já te conhece. Ele é da sua família, né? Então, quanto melhor você tem, às vezes também não, né? Porque muitas das vezes você em vida, você não foi uma pessoa muito boa com essa pessoa, né? E aí no plano espiritual você ter que trabalhar com essa pessoa, né? Às vezes dá problema, né? Então, quando a gente fala de ancestrais consanguíneos, sempre tem um probleminha, que é o que? O relacionamento. Relacionamento, né? E aí algumas pessoas falam, então Diego, eu vou ser obrigado a conviver com esse ancestral, com esse familiar, mesmo depois de morto. Não estou dizendo que você vai ter que conviver com ele, mas você precisa entender quem é ele. E mesmo a entidade que não é família, mesmo a entidade que é afim, o segredo da quimbanda é o relacionamento. Como o culto de quimbanda é um culto cuja entidade Exu e Pombogira são os donos da casa, o relacionamento entre vocês dois tem que ser constante, independente se é ancestral ou se é afim, não importa. Você se iniciou, você se pactuou com aquela entidade, é mútuo, o relacionamento ele tem que ser constante. Se o relacionamento não é constante, vai adiantar o que você se iniciar numa quimbanda? Então, por isso que muitas das pessoas quando vêm me procurar falar assim, Diego, eu quero saber quem é a minha entidade, eu quero saber quem são as minhas entidades, eu quero saber qual é a minha entidade. É por isso que tem muitas vezes que você, por exemplo, joga hoje comigo, sabe quem é seu Exu e sua Pombogira. Você vai para uma outra casa, lá na outra casa te dão outro Exu e outra Pombogira, porque o sacerdote muitas das vezes ele se atenta ao que aparece no oráculo. E nem sempre o que aparece no oráculo é o seu ancestral. Muitas das vezes o que aparece no oráculo são entidades que são afins a você, que estão com algum tipo de afinidade a você. Não são seus ancestrais. Então, vai depender muito do ancestral se apresentar no oráculo, ter confiança naquele sacerdote para ele se apresentar ali. Existem métodos, existem metodologias para você chegar no oráculo e definir isso. Então não é simplesmente pegar qualquer Exu que se apresenta ali no oráculo, aí eu vou assentar esse Exu pro cara, vou assentar essa Pombogira pro cara. Tem várias outras situações que precisam ser avaliadas em oráculo. Na nossa família de Quimbanda Nagu, né, nós fazemos dessa forma, nós assentamos entidades que não são afins, são entidades que são ancestrais, são consanguíneos da pessoa. Então, quando uma pessoa procura a nossa casa, né,
e em breve a gente também vai fazer iniciações na Kimbanda Nagô, nós nos preocupamos nisso. Fazer com que a pessoa se inicie para a sua entidade ancestral. Então não é uma pessoa que vai chegar na minha casa com 30 mil, 50 mil, 40 mil e vai chegar e vai falar, eu quero me iniciar. Não, não funciona dessa forma. Você vai passar por um processo, você vai passar primeiro por uma consulta oracular. E é nessa consulta oracular que é definido todos esses detalhes. Se é uma entidade afim, se é um ancestral, se esse ancestral vai aceitar você se iniciar ou não, se é aqui que é o lugar que você vai se cuidar ou não, se aqui é o lugar que você vai se iniciar ou não, né? Então tem todos esses pormenores que é visto em oráculo. Então não é, eu vi que o Diego lá tá indo iniciar pessoas da Nagô, e lá ele faz iniciação com familiares nossos, com consanguíneos nossos, é com ele que eu quero me iniciar. Tem muita gente que faz isso aí, né? Conheço alguns sacerdotes que fazem esse processo, mas ele faz esse processo porque ele aprendeu dessa forma. Ele faz esse processo porque ele aprendeu dessa forma, o que a maioria dos outros, 70% dos outros sacerdotes não faz. Porque aparece o Exu ali no oráculo, é um afim e o cara já inicia o cara naquele Exu que está ali. Não se atenta para saber ou para verificar se aquele Exu de fato é um ancestral daquela pessoa, se é consanguíneo daquela pessoa. As pessoas não se atentam a isso. E não estou dizendo que os caras estão errados, eles não estão errados, eles aprenderam dessa forma. Então, você se iniciar por um afim e você se iniciar por um ancestral, desde que eles te deem caminho, tem muita gente que está iniciado com um Exu que é afim e a vida dele está caminhando. Tem muita gente que está iniciado com um ancestral e que a vida dele está caminhando. E às vezes também o inverso, a vida não está caminhando. E aí são N situações e outra principal. Uma vez que você se inicia com aquela entidade, com aquele casal, o relacionamento ele continua. Então dentro de um processo de iniciação na Kimbanda, seja com um ancestral ou seja com um afim, o que importa é o relacionamento. Se você não tem relacionamento com a sua entidade, inclusive respondendo uma indagação que eu recebi num vídeo anterior, falando, o cara assentou o Exu dele lá e a vida dele não caminhou. Mas aí é que tá. Como que foi feito o assentamento desse Exu? Se realmente os fundamentos que estão ali foram pedidos pela entidade, se a relação dele com essa entidade realmente era uma relação, né? Porque hoje em dia todo mundo quer assentar Exu, todo mundo quer se iniciar na Kimbanda, todo mundo acha que o assentamento é como uma lâmpada mágica do Aladim, né? Em que o Exu é um gênio da lâmpada e aí você esfrega, sai aquela fumacinha, sai aquele espírito, né? E aí daqui a pouco, eu vou pedir 7 desejos para ele. E aí, num passe de mágica, você está recebendo, né? E não, dentro da Kimbanda não funciona desse jeito. Dentro da Kimbanda, tudo tem que ser detalhado. Um assentamento tem que ter detalhes. Não é só você assentar. Assentamento não é receita de bolo, né? Em que você assenta tudo por igual, não. O assentamento ele tem que ser sob medida. É o que a entidade quer que se coloque dentro do assentamento, porque vai ser o corpo astral vai ser o corpo material daquele espírito. E como o assentamento é o elo de ligação entre o espiritual e o material, então tem que ter tudo que a entidade quer que tenha ali. Tem que ter os fundamentos daquela entidade ali, né? Vai fazer o elo de ligação e aí, se o sacerdote não faz isso, já começa a coisa errada. Mesmo que seja um ancestral seu, uma entidade, um ancestral seu, você tem que colocar tudo que é dele lá de dentro daquele assentamento. Porque a coisa precisa funcionar. A situação precisa funcionar. E além de ter o assentamento bem montado, bem feitinho, personalizado, você também precisa de ter o quê? Relacionamento com a sua entidade. Se não tem relacionamento,
Se o Exu que está ali assentado você não tem, é por isso que fala, nós não iniciamos pessoas e não existe iniciação errada. A verdade é que não existe iniciação errada, não, você não se iniciou para o Exu errado. O que acontece é que muitas das vezes você se inicia para o Exu, mas o seu relacionamento com aquela entidade não está fluindo. E aí você está fazendo tudo errado, está cultuando a sua entidade de forma errada, mesmo no assentamento, mas está fazendo tudo errado. E aí você acha que a entidade vai passar a mão na tua cabeça e vai falar, ah, eu vou ajudar o cara? Não, não vai. Não vai. Sinto muito dizer para vocês, é um relacionamento. Se você estivesse no lugar da entidade, você fosse um Exu e tivesse assentado ali se tivesse assentado ali, você ia querer que o seu médium tratasse você com respeito e realmente desse para você as coisas que você quer, ou você vai aceitar viver o resto da sua vida assentado, né, recebendo padê e acha que através disso você vai dar um carro, uma casa, tudo pro médium, só com padê. Ele vai te dar, né, ele vai ficando rico, vai ficando milionário, vai tendo as coisas dele e vai continuar te dando aquela porcaria de padê com cachaça. É isso? Não, as coisas não funcionam dessa forma. Como eu disse, seja um afim ou seja um ancestral, você precisa ter um relacionamento com aquela entidade. Então você precisa dar para ela aquilo que ela come, que ela gosta. Você precisa tratar a entidade com dignidade. Lembrando que Exu não é escravo. Exu não é escravo de ninguém, né? Candomblé e os antigos vieram com essas ideias falando que Exu é escravo. Não, Exu não é escravo de ninguém. Dentro da quimbanda, Exu manda na casa da pessoa. Então se você não trata ele com dignidade, do jeito que tem que ser bem tratado, sua vida não vai caminhar nunca. Pode assentar 50 Exus, sua vida não vai caminhar nunca. É o seu relacionamento com a sua entidade que vai fazer com que a coisa, ou seja, uma entidade bem cultuada, sendo ela ancestral ou não, é o que vai fazer toda a diferença. Bem cultuada, bem zelada, né? É o que vai fazer toda a diferença. E o problema é que eu falo, as pessoas não estão psicologicamente prontas para saber isso. Tem gente que já chegou no meu jogo aqui, queria saber quem era o Exu e a Pombogira. Porra, o cara não sabe nem cuidar do Exu e da Pombogira. E aí ensinei para a pessoa como cultuar. E mesmo assim a pessoa não tinha paciência, não teve paciência. E aí depois meu sacerdote veio e falou que eu disse que eu estava ensinando, que eu tinha colocado, que eu tinha dado pro cara Exus errados. Eu falei assim, não Tata, não dei Exus errados. Até porque não existe Exu errado. Existe Exu mal cultuado. Existe o Exu mal cultuado. Se você tem se num jogo oracular, você fez um jogo oracular, e naquele jogo oracular deu para você, por dar exemplo, Exu Tiriri e Marabô, né? Ou Exu Tiriri e Dona Maria Padilha, se você zela daquelas entidades, se você realmente presta um culto de qualidade para aquelas entidades, elas vão responder na tua vida. Elas vão responder de alguma forma. Agora, se você não está fazendo do jeito que tem que ser e acha que é tudo num passe de mágicas que as coisas vão acontecer, está perdendo o seu tempo, meu querido. Não adianta você saber quem é seu Exu, não adianta você saber quem é a sua Pombogira e você não trata eles do jeito que tem que ser tratado. Da mesma forma que o meu pai no Candomblé fala, não existe orixá feito errado, existe orixá mal cultuado. A mesma coisa na Quimbanda. Não existe Exu errado, existe Exu mal cultuado. Se você tem aquele Exu, se você tem aquela Pombogira, cultue eles como se fosse da sua família, e tem que ser da sua família. Dê o melhor para eles, porque você dando o seu melhor no seu momento, eles vão reverter isso para você na sua vida. Agora, se você não sabe cultuar, pode ser Exu ancestral, pode ser Exu afim, pode ser... Sua vida não vai caminhar. Por que não vai caminhar? Porque você está prestando culto errado e achando que a entidade é escrava sua. Não, a entidade não é escrava sua. A entidade é
entidade. Exu é Exu. E ele vai querer ser bem cuidado, vai querer ser bem zelado, vai querer ser bem tratado para começar a movimentar as coisas na sua vida. Ah, Diego, mas fulano de tal tem um assentamento ali. Gente, vamos lá. Primeira coisa que Exu faz quando ele é assentado na sua vida. Ele vai resolver problemas que tem que ser resolvidos. Que você nunca deu um foco, nunca deu um olhar para aquilo ali. E aí o Exu verificou que realmente aquela situação vai te atrapalhar lá na frente. Aquela situação vai te atrapalhar lá na frente. Então você não precisa mandar na entidade. A entidade vai resolver os seus problemas à medida que eles vão aparecendo e vai tirando da tua vida aquilo que não te serve. Primeiro ele vai fazer o que nós chamamos de limpa. Ele vai fazer a limpa na tua vida. Para depois ele começar a trabalhar naquilo que realmente tem que ser trabalhado. Então o Exu, ele já sabe o que você precisa. Não precisa você ficar toda hora lá no pé dele, acendendo vela, botando cachaça, farinha, farofa e não sei o que, e botando as coisas para ele. Exu vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado na tua vida. Naquilo que precisa ser trabalhado na tua vida. Então seja um ancestral ou seja um afim, não importa. Ele vai trabalhar para você naquilo que realmente precisa ser dado foco. E que muitas das vezes você não está vendo. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Temos grupos aí de estudos, então se você quiser aprender sobre Quimbanda, aprender a cultuar Exu e Pombogira, né, da forma correta, entre em contato com a gente. O grupo de estudos é para isso. Nós temos o grupo avançado e nós temos o grupo básico. Então se você quiser aprender coisas básicas sobre Quimbanda, o grupo, né, tá aberto. Também o grupo avançado também, mas o grupo avançado é para as pessoas que realmente querem se iniciar na Quimbanda. Então é um valorzinho um pouco mais alto, mas é um valor, né, que já é justamente para a iniciação da pessoa, né? Já é um caminho para que a pessoa se inicie, né? E se já é um caminho para que a pessoa se inicie, lá precisa ser dado uma ênfase totalmente diferente do que para o pessoal que está começando agora, está chegando agora na Quimbanda e não sabe nem para onde vai, né? Mas as inscrições estão abertas, então se você quiser fazer parte dos nossos grupos de estudo, né, tá incluso consulta oracular, tá incluso desenvolvimento mediúnico presencial aqui em São Paulo. Então se você mora aqui em São Paulo, você vai ter acesso ao nosso desenvolvimento mediúnico também para você se desenvolver, né? Então a gente faz o caminho para você de fato obter sucesso na sua vida e aprender a cultuar seu Exu e a sua Pombogira da forma correta, né? Então é isso. E se você quiser marcar consultas oraculares, quiser marcar trabalhos, entre em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Abraço a todos, sucesso, fui!